A paz de Alto, irmãos. Hoje é dia 22 de agosto. Gratidão, papai. Mais uma terça-feira, mais uma live. Gratidão sempre, né? É muito grato. Os irmãos que estiveram ali na live domingo, foi maravilhoso, né? Porque eu falo com os irmãos, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito mesmo, sabe? Porque às vezes a gente até prepara ali um caminho, né? Porque geralmente eu preparo um caminho que a gente vai estudar, sabe? Para me ter um norte. Só que chega na administração e Al fala o que ele quer falar, né? Não é o que a gente quer falar, né? E na administração de domingo, o papai nos deu a alegria de entender mais alguns detalhes, né? Alguns pontos importantes da palavra, né? O ponto ali que cada um de nós vai receber uma plenitude, né? Cada um de nós vai receber uma plenitude, né? Uma plenitude que cabe a nós, né? Então isso é maravilhoso entender isso, né? É maravilhoso entender isso. E a palavra fala em 1 Coríntios 15 que de estrela para estrela há diferença de brilhos, né? Isso faz um link ali com Eliseu e Alcha, que quando multiplicou o azeite, ali foi caindo em vasos, né? Caindo em vasos, né? Desde o maior até o menor, né? Esse multiplicar, você está fazendo aqui na terra. Quanto mais você se dedica aqui na terra, mais o seu vaso aumenta e você cabe mais azeite em você, sabe? Então, assim, estamos no momento dessa construção desse vaso, né? Esse poder colocar. Você tem que orar e para assim, coloca mais um pouco do óleo, coloca mais um pouco do óleo aqui na minha vasilha, entendeu? Eu quero que transborde ela, né? E esse momento vai chegar, irmãos, tanto para o papai, né? E quanto para nós. E está assim, muito perto, né? Falta quanto tempo? Cadê o irmão de Cleito? Mas falta quanto tempo? Falta 30, né? 30 ou 29? 29 dias, né? Falta 29 dias. E olha só, 29 dias. 29 dias, né? É muito pouco tempo, né? Para a gente poder orar e falar para ele, papai, entregamos em tuas mãos o nosso ministério, né? Nossa obra nessa terra, né? E aí a gente vai fechar a porta da arca, né? E vamos trabalhar os irmãos que estão aqui dentro, né? Trabalhar ali, né? Muitos irmãos chegaram há pouco tempo, né? Chegaram no meio da caminhada. Então vai ser um momento que a gente vai poder trazer aqueles ensinos lá atrás, né? Só que vocês vão ver que tá tudo atualizado. Mesmo a gente ensina de lá de trás, a gente pensa que está desatualizado, mas quando você jogar nos dias atuais, vocês vão ver assim que a gente está sempre na linha de raciocínio, não fugiu da linha, entendeu? Então isso é maravilhoso. Às vezes a gente vai entender quem que é o personagem, né? Muitas vezes a gente pensava, esse personagem aqui é Yaush, esse personagem aqui é Micael, esse personagem que representa Yal visível. Só que ele muitas das vezes vai ali modificar só esse detalhe, mas a mensagem é a mesma, porque o espírito é o mesmo, desde quando começou até agora, sempre vai ser o mesmo espírito, né? Então, gratidão, papai. Eu só quero, antes de começar a ministração, eu quero que os irmãos abram em Provérbios 28. Provérbios 28. Vamos esquentar o motor rapidinho e aí a gente traz. Hoje eu vou falar, hoje na ministração, né? A gente vai ruminar o que o papai trouxe pra gente no domingo, né? Os irmãos não estavam na live. A gente vai ruminar ali a ministração de domingo. Os irmãos vão ver como é maravilhoso. Pode abrir, ó, eu quero que os irmãos abrem na King James. Eu já li na Yasharan, e a Yasharan tá muito boa, mas eu quero ler na King James para ver como tá essa tradução. Dependendo, a gente volta para Yasharan, ok? Provérbios 28. Provérbios 28. Versículo 1. Vou deixar aberto aqui. Provérbios 28. Página 1063, né? O chão. Ó, diz assim, ó. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são como valentes como um leão. Quando o país está em revolta,
os chefes se multiplicam. Ó, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Tá vendo? Aqui já quebra todo o ensino de Sardes, mostrando que não tem hierarquia. Né? Porque que fala, ó, quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem. Tá vendo? Quebrou as pernas. Não tem como retrucar isso, né? Continuando, ó. E por que que a gente entende é o seguinte, ó. A gente sabe que o mensageiro de Sardes começou muito bem, né? Só que com o tempo ele foi o quê? Caindo, o espírito foi saindo dele, né? Por isso que a palavra fala assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo de algo que está em você, né? Não entristeçar ele, porque senão ele vai sair, né? A partir do momento que ele começou a se ensoberbecer, né? Se pôr no lugar onde ele não é, né? Porque ele se põe no mensageiro de Filadélfia. Se coloca no mensageiro de Filadélfia, porque ele já falou várias vezes, né? Que ele é o mensageiro de Filadélfia. Por isso que a carta de Filadélfia fala assim, ó. A carta de Filadélfia diz assim, ó. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, essa coroa ela é muito desejada. Entendeu? Muitos querem essa coroa. Entendeu? Às vezes as pessoas, até sem querer, né? Mas o espírito agindo nela ali não é sem querer. A pessoa, enfim, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A gente não tem nada contra a pessoa no mensageiro de Sardes. A gente tem contra o espírito que age nele. A nossa guerra não pode ser contra ele. Por isso que eu falo com os irmãos. Irmãos, a nossa guerra não é contra as pessoas. Entendeu? Você tem que entender ali, não é a pessoa que está fazendo. Por quê? A pessoa, muitas das pessoas dessa terra, não são todas, né? Mas querem ser conduzidas pelo Espírito. Mas infelizmente está sendo conduzida pelo Espírito do erro. Né? Porque não é o tempo delas. Há o tempo para tudo. Não é o tempo delas agora ser conduzido pelo Espírito. Porque apenas nós, os pequeninos, estamos sendo conduzidos pelo Espírito. Né? Então a nossa luta nunca vai ser contra a pessoa. A nossa luta vai ser contra o Espírito que age daquela pessoa, ok? Então o mensageiro de Sardes, né? Eu tenho uma consideração enorme por ele, né? Porque eu vi que Al usou ele, né? E eu fico feliz de saber que depois que nós fomos ascendidos, né? Ele vai multiplicar a mina dele, né? Porque a palavra nos mostra. Isso é um consolo para nós, né? Um consolo para nós, né? Então, mesmo assim, a gente tem que combater a mensagem que ele combate. A gente tem que combater a mensagem que ele traz. Se ele fala que não existe hierarquia, eu tenho que provar para ele que existe sim hierarquia. Existe pessoas sim. Entendeu? Se a palavra em 1 Coríntios 15 fala assim, até de estrela para estrela tem diferença de brilho, está mostrando bem claro. Tem uma que é brilhante demais, tem outra que não é tão brilhante, mas é uma estrela. Né? É fácil de compreender, mas só é fácil de compreender quem tem o espírito da verdade. Entendeu? Porque você pode abrir a mente deles e colocar na cabeça deles, não adianta. Não adianta. Eles falam agora que, entendi, 1 minuto, esquece tudo. Aí vai pegar lá no Evangelho Anátema coisas que nada a ver, porque o Evangelho Anátema vai poder atrapalhar todo o ensinamento. Por quê? A gente traz Yalcha pai. Aí o que eles fazem? Ele vai lá no Evangelho Anátema e fala assim, ó, não chamar ninguém de pai. Entendeu? Tá vendo que é para atrapalhar a gente? Por isso que a gente totalmente desconsidera esses evangelhos anátemas. Nós temos que pegar esse evangelho e jogar no lixo. Por quê? E Al nos apontou para o evangelho verdadeiro, é ele que devemos seguir. Entendeu? Então nada ali. A única coisa que a gente usa do evangelho anátema é para mostrar para as pessoas que ele é anátema. A única coisa, entendeu? Muitas vezes vão abrir Mateus para vocês verem, mas não é para fazer um ensino, é para mostrar que o que está escrito ali é totalmente errado, né? Hoje, conversando com um menino que trabalha comigo, ensinei ele um pouco sobre a oração do Pai. Essa oração verdadeira é do Pai. Não é do Pai Nosso que está no céu, é do Pai. Olha só que interessante essa oração. Eu expliquei, ele falou assim, realmente tem diferença. É um menino muito leigo, né? Mas eu estou ensinando ele devagarzinho, entendeu? Quem sabe algo quer usar ele de alguma forma. Por quê? Eu falo para os irmãos que eu penso que aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, não é convertida, são as pessoas que Al quer. Porque senão não tinha colocado perto da gente. Entendeu? Não tinha colocado. Mas também assim, vai ter aqueles que vão estar mais distantes, né? Porque os 144 mil são selados nos 4 cantos da terra, né? Então, assim, é os 4 cantos da terra, literal. Não é só concentrado em BH, não é só concentrado no Brasil, quer dizer, é nos 4 cantos da terra, né? Mas eu, particularmente, acho que, assim, a nossa família, né, vai ser aquelas primeiras a ser visitadas por nós, né? Por quê? Muitas vezes a gente conversa, não entende, né? A gente vê uma representação ali de Alcha, né? E Al visível. Os supostos familiares dele, né? Quando eu falo suposto assim, porque conforme se supunha, né? Eles foram convertidos, né? Escreveram até cartas. Tiago e Alda, né? Que ele fala Judas. Aquele Judas ali não é o traidor. Aquele Judas que escreveu a carta é o irmão de Alcha.
Entendeu? Então, assim, por entender a palavra, a gente deixa bem claro que aquela nossa parentela, né, só vai ser aquelas que vão ser visitadas por nós, para eles poderem crer que essa mensagem é verdadeira, entendeu? Então, por isso que eu sempre que eu posso, não falo muito, é só quando me dá uma abertura para eu poder entrar para falar, é só contar assim, porque eu não vou ficar também falando coisa assim, porque vai sair aqui e entrar aqui e sair aqui, entendeu? É só quando tem uma dúvida, me esclarece isso. E eles me perguntam muito, eles falam assim, mas por que disso? Aí eles falam comigo assim, a pergunta deles, por que tem tanta maldade no mundo? Eu falei assim, pronto, você já respondeu, por quê? Você acha que quem está lá no céu? Eu te pergunto, você me fez uma pergunta, agora eu te respondo, foi uma pergunta com uma resposta. Por quê? Você acha que fosse o Criador verdadeiro teria tanta maldade no mundo assim? É mesmo, né? É mesmo, aí. É mesmo, aí, entendeu? É mesmo, mas assim, não se converte, você vai falar. Por quê? Tem o momento certo. Esse momento agora é o momento o quê? Só da família, né? E o quê? A obra de aula começa pequenininha, começa com uma sementinha, né? Uma sementinha. A natureza representa muito as coisas de aula. A natureza representa as coisas de algo, né? Você vê ali que de uma das maiores revelações que nós temos hoje, que é Yalcha 11, começou o quê? Por uma raiz. Entender quem é a raiz. Tá vendo a simplicidade? Entendendo que é a raiz. Então, a gente entende que a mensagem hoje, como é que a mensagem brota? A mensagem vai brotar numa grande multidão? Não. A mensagem vai brotar pequenininha, aí vai dar um brotinho, entendeu? Aí vai começar a crescer, até se transformar numa grande árvore, e as aves do céu virem habitar ela, né? É maravilhoso demais entender isso, né? E algo trabalha com as coisas pequeninas, né? E é sempre assim, irmãos. E há o vosso pequenino, né? Olha o herdeiro dele. Quem que foi o herdeiro dele? O menor. Olha só, o menor foi o herdeiro. Tá vendo que ele gosta, alegrar é pequenino o rebanho. Por que o rebanho é pequenino? Porque o exército celestial é composto apenas de 144 mil. Irmão, 144 mil para governar uma multidão. Por quê? Lá na palavra, em Apocalipse 14, fala, foram selados 144 mil. E depois vem uma multidão que não pode contar. Entendeu? Sabe, 144 mil vai ajudar, né? Porque são esses 144 mil que vão vir na terra, né? Vão vir na terra para poder auxiliar, para trabalhar a terra, entendeu? Então são esses, olha só, 144 mil, a gente fala assim, ao nosso olhar agora, que está acostumado com esse pouquinho aqui, é muita coisa, mas não é que você vê a grande multidão, vai assim, nossa, não vai dar conta, né? Porque a gente vai dar pleno da porção que cabe a nós. Mas é um pequenino exército para poder auxiliar uma grande nação, entendeu? Vamos voltar aqui então? Isso tudo que eu falei aqui só para falar da hierarquia. Eu me sinto muito à vontade aqui, irmão. Eu me sinto assim, muito à vontade aqui, sabe? Eu não sei explicar o porquê, entendeu? Mas eu fico muito à vontade aqui, sabe? Eu vejo que Al me usa aqui de uma forma, eu consigo ter mais intrepidez aqui, sabe? Eu consigo sentir isso, entendeu? Igual eu falo para os irmãos, não que lá não seja, não, lá também é muito bom, as portas se abriram, né? Mas lá tem a parentela que não é convertida, entendeu? Então, assim, não é como aqui, que é selado. Olha só que maravilha. Aqui todas as paredes têm palavra de alvo, né? Maravilhoso para a gente, né? Mas daqui uns dias vai ser tudo nosso novamente, no nome de Alvo. Então, volta em Provérbios, então. Provérbios 28, 3. Quando o país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas o líder sábio consegue manter a ordem. Isso lembra das coisas celestiais também, né? As coisas celestiais, irmão, não pensa que está tudo organizado, não. Lá em cima está uma bagunça. Lá em cima está uma bagunça. As coisas terrenas representam as coisas celestiais. A terra está tudo legalzinho? Não, a terra está uma bagunça. Então está remetendo que as regiões celestiais estão uma bagunça também. Quando acontecer o milênio, é um milênio de paz. Por quê? Porque no céu vai estar paz, entendeu? Por isso aqui vai ter paz. Então tudo é uma representação. Então o que fala assim, ó, quando o país, aí você lembra das regiões celestiais, está em revolta, porque o povo não aguenta mais ser escravizado por Satanás. Então assim, ele está procurando um salvador, está orando. Cadê o Salvador? Cadê o Salvador? Por isso que a palavra fala assim, ó, que as criaturas anseiam a aparição dos filhos de Al. Anseia, tá? Por quê? Tem uma promessa de voltar. Entendeu? Tem uma promessa, porque as pessoas, vamos colocar assim, as criaturas das regiões celestiais, elas entendem as coisas. Entendeu? Ela viu que Ial visível morreu aqui e foi ressuscitado. Entendeu? Então ele sabe que tudo que acontece nas regiões celestiais vai na terra, vai acontecer nas regiões celestiais e vice-versa. Então, ele está esperando isso se cumprir.
Entendeu? Ele está esperando se cumprir. E ele está assim, numa angústia, ele está angustiado que isso se cumpra, entendeu? Por isso que quando eu chegar lá, vai ter uma festa, irmão. Você não tem noção a festa que vai ter lá. De milhões de anjos reunidos em festa. Por quê? Porque eles vão proclamar: o Mestre está vivo, né? Da mesma forma que aconteceu aqui na terra ali com aqueles 2 discípulos, né? Enquanto os apóstolos e aqueles 500 que estavam juntos ali, eles ficaram assim, você imagina, né? Você imagina, igual Pedro ter visto ele sendo madeirado, né? Ele morrer e depois ele ressuscitado. Que maravilha que é, uma coisa assim, sobrenatural. Então é isso que vai acontecer nas regiões celestiais. Vai ser tanta alegria, mas tanta alegria com a nossa chegada lá, a gente vai ser recebido assim com muita honra. Por quê? Porque aqui embaixo nós fomos humilhados. Né? Olha só, nós é humilhado a todo momento. Todo momento nós somos humilhados. Ninguém crê na gente. Ninguém acredita na gente. Entendeu? Nós somos humilhados aqui embaixo, mas lá em cima vamos ser honrados. Em nome de Yahshua. Ok? Então, assim, ó, quando o país está em revolta, os chefes se multiplicam. Mas apenas um líder. Por isso fala, o mestre está vivo. Um homem. Entendeu? Yahshua Micael subindo. Ele sobe e, ó, um líder sábio consegue manter a ordem. Aí ele estabelece a paz nas regiões celestiais. Coloca a ordem nas regiões celestiais. Ó, um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo com a sua volta. Os que abandonam a palavra, ó, é os que abandonam a palavra, ok? Os que abandonam a palavra louvam o ímpio, tá vendo? O ímpio, que ímpio? Satanás. Os que abandonam a palavra, porque tem uma promessa na palavra, uma promessa que o herdeiro vai voltar. Só que os que abandonam essa palavra, esquecem essa palavra, eles louvam o ímpio, entendeu? Esses que louvam o ímpio são um terço que é deixado nele, entendeu? Porque lembrando, tem 2 terços que vai ser tomado dele, assim como aconteceu conosco. Né? Ali na pedra do sumo sacerdote, nas pedrinhas, quando eu falo assim dos filhos, um terço foi tomado dele, entendeu? De Yahshua Micael. 2 terços foi tomado dele, 2 terços. Isso tem um contraponto, que de Satanás também 2 terços vai ser tomado. E um terço se mantém nele, assim como um terço se manteve em Yahshua Micael. Então, assim, ó, os que abandonam a palavra louvam o ímpio. Os que observam a palavra o repreende. Repreende quem? O ímpio. Entendeu? Olha aqui, ó. Os que abandonam a palavra louvam o ímpio. Os que observam a palavra, os que vê, ó, vai acontecer. Eles o quê? Repreende o ímpio, assim, ó, não é esse aí que eu quero que governe sobre nós, não é esse aí. Repreende. E Nayel Shalom fala assim, ó, os que abandonam a palavra louvam o ímpio. Os que observam a palavra o combatem, né? Fala assim, ó, não é esse aqui, entendeu? Eu não aceito ser subjugado por esse aqui. Versículo 5. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam Ial, o mestre compreende perfeitamente. É melhor o pobre que se mantém íntegro do que as atitudes perversas, ainda que rico. Quem guarda a palavra é filho inteligente. Tá vendo? Quem guarda a palavra é filho inteligente. Mas quem anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. Ok? E Nayel Shalom fala assim, ó. Versículo 7, né? Quem guarda da lei é filho inteligente. Mas um amigo de libertinos envergonha o seu pai. Isso faz um link com Yahshua 22, né? Vamos lá rapidinho, Yahshua 22. Ó, envergonha os seus pais. Em Yahshua 22 está escrito isso aqui, ó. Página 1285. Yahshua 22. 22, versículo 18. 1285. Ó, aqui fala sobre 2 personagens, Sobna e Eliakim. Quem representa Sobna? Irmã Valdete. Quem representa Sobna? Satanás, exatamente. E quem representa Eliakim? Irmã Clarice. Não, não, presta atenção. Tem 2 personagens, Sobna e Eliakim. Um representa Satanás e o outro, qual que representa? Representa Gabriel, entendeu? Esse aqui é um texto áureo, entendeu? Esse aqui é um texto básico de entender que é tirado o corpo de um e dado para outro. É tirado daquele que
ele fez, vamos dizer assim, ele não, porque Yahweh, ele deu um corpo a cada um, então assim, ele não foi íntegro o corpo dele, entendeu? Ele não corrompeu o corpo, mas corrompeu a alma e o espírito. Mas o corpo ele é perfeito, entendeu? O corpo se mantém, o corpo ele é perfeito. Então assim, é tirado o corpo de Satanás, é tirado ali do corpo a alma e o espírito, e é colocado a alma e o espírito de um outro, de quem? Gabriel, né? Vamos ler o contexto para você entender então. Ó, Yahusha 22. Assim diz o mestre dos exércitos: vai procurar esse intendente, Sóbina, intendente do palácio. Esse aqui, intendente, é o administrador infiel, tá? Que possuis aqui? Que tens aqui para querer talhar para ti um lugar, nesse lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava uma rocha no sepulcro para si mesmo. Mas Iau te lançará para longe, ó homem. Assim, sim, ele te apanhará e te fará rolar por um terreno espaçoso, como uma bola, pelo terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, tá vendo? Quais são esses carros suntuosos aqui em Modigar? Qual querubim? Os oficiais dele, né? Mas quais? Os seus carros suntuosos. Quais são esses oficiais dele? Essas coisas, gente, esses linkinhos pequenininhos que a gente faz, são links que os irmãos têm que inculcar na cabeça. Olha aqui, ó. E tu fará rolar com uma bola espaçosa, mostrando assim, há um momento ali que ele vai ser lançado nessa terra, né? Isso, exatamente, ó. Em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos. Quando fala de carro, fala de querubim, entendeu? Esses carros suntuosos são quem? São os 1/3, se mantiverem nele, entendeu? Que são 200 milhões, entendeu? Ali perecerá juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha na casa do seu mestre, ó, como uma vergonha na casa do seu mestre, como uma vergonha na casa do seu mestre. Fazendo um link aqui, ó, com o Provérbios 28, que fala assim, ó, cadê? Versículo 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o amigo, não é lei, é palavra, ok? Quem guarda a palavra é filho inteligente, mas o amigo de libertinos envergonha seu pai. Tá vendo? Envergonha seu pai. Fazendo um link aqui com como uma vergonha para a casa do teu mestre, ok? Volta lá em Provérbios 28. 28, versículo 7. Na King James, ó, versículo 8, ó. Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, ajunta para alguma pessoa, pessoas que serão bondosas para com os necessitados. Vamos ler na Yalchanan aqui, ó. Quem multiplica seus bens com usura e interesse, multiplica para os que têm pena dos fracos. Os que desviam o ouvido para não ouvir a palavra, até a prece se torna abominável. Olha essa parte aqui, ó. Quem desvia os retos por mau caminho, na sua própria cova cairá. E os íntegros herdarão a felicidade. O rico é sábio aos próprios olhos, mas o fraco inteligente o desmascara. Quando os justos triunfa, há grande glória. Quando o ímpio se levanta, cada um se esconde. Versículo 13, ó. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem confessa e abandona obtém a compaixão. Feliz o homem, tá vendo? Ó, feliz o homem que vivem sempre no temor. Feliz o homem que vive sempre no temor. Pois quem endurece o coração cai na desgraça. Tá vendo? Quem endurece o coração cai na desgraça. De novo, feliz o homem que vive sempre no temor. Pois quem endurece o coração cai na desgraça. A gente vê ali que Iau endureceu o coração de Faraó, né? Porque ele queria amassar Faraó, né? Ele queria amassar, porque Faraó não era só libertar o povo da escravidão, é porque Faraó tinha que pagar o que ele fez com o povo, entendeu? Porque é muito fácil, vou libertar o povo, agora tá tudo tranquilo então. Mas o que ele fez?
Ele não vai ter que pagar, não. Ele oprimiu o povo, escravizou o povo, entendeu? Então o que que Yao quis? Yao quis prestar conta com ele. Assim, você fez isso com o meu povo? Não vai ficar impune, entendeu? Não vai ficar impune. Então por isso que Yao endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não aceitasse as condições de libertar os israelitas, né, para poder ir para o deserto e para poder, vamos dizer assim, né, para ele pagar a conta, para que o faraó pagasse a conta, né, que fizeram com os israelitas, ok? Fazendo o que aqui, ó? Feliz o homem que vive sempre no temor, pois quem endurece o coração cai na desgraça. Leão rugindo e urso pulando. É o ímpio governando o povo fraco. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões. Quem odeia o lucro prolonga seus dias. O homem culpado de assassínio fugirá até o túmulo. Não o segurem. Versículo 18. Quem vive de modo íntegro será salvo. Aí, ó. Quem vive de modo íntegro será salvo. Aqui está falando de qual salvação que será? Que salvação está falando aqui? Entendeu? Aqui está uma profecia para os nossos tempos, ó. Quem vive de modo íntegro? O que é modo íntegro, irmão Paulo Henrique? O que é viver de modo íntegro? Andar uma boa conduta. Isso, exatamente. Ter uma boa conduta. Viver de uma forma íntegra, entendeu? Ser o quê? Perfeito. Ah, irmão Shaul, tem como ser perfeito? Tem. O Shaul Paulo fala assim, ó, não é que eu cheguei na perfeição, mas estou procurando ela, entendeu? E se nós ver que Shaul Paulo ele foi justificado, é porque ele chegou a essa perfeição, entendeu? Nesse mundo ele é muito difícil, porque é um mundo corrompido, entendeu? Mas não vai ser fácil. Nós que estamos querendo herdar uma coisa muito maior, não é fácil herdar essa primogenitura. É o que? É uma batalha diária nossa, né? Mas para isso, para a gente poder herdar, a gente tem que viver de uma forma o quê? Íntegra, irrepreensível, né? É a condição do ancião e servo. Você vê que as duas condições ali, de ancião e servo, tem que ser irrepreensível. As duas condições, tanto os anciões como os servos. E é isso que é isso que é viver de modo íntegro, ok? Quem vive de modo íntegro será salvo, mas quem se entorta em dois caminhos, num deles cairá, né? Aí tem uma passagem que fala lá em Lucas, que fala assim, ó, não tem como servir a dois mestres, né? A Ial e ao dinheiro, né? Faz o link aqui, ó. Ou você serve a Ial ou você serve ao dinheiro. Irmão, os irmãos têm que entender, tem duas diferenças de servir ao dinheiro e ser próspero. É duas coisas totalmente diferentes. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tem muitos irmãos que são prósperos, é diferente de amar o dinheiro, entendeu? Os irmãos que são prósperos é porque foi um bom administrador da vida, por isso que hoje colhe isso, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, entendeu? É diferente de falar assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou trabalhando e eu tenho uma viagem para me poder ficar 5 meses, para me ganhar 3 vezes mais, entendeu? Sabendo que daqui 5 meses pode ser que a gente nem esteja aqui. Isso é amar o dinheiro. Entendeu? Eu quero trocar de carro. Você quer trocar de carro? Pode trocar. Está nas suas condições? Não vou fazer loucura, não? Não. Eu tenho condições para trocar, tranquilo. Não vou precisar passar perto de ninguém. Não vou precisar de financiar e deixar a prestação aqui para o povo pagar. Vai ser tranquilo? Pode sim. E se você ser próspero. Agora, não pode pensar em ganhar dinheiro fazendo planos assim para o futuro. E a gente sabe que esse futuro não vai chegar. Que para nós que estamos aqui reunidos, o nosso futuro nessa terra aqui já está findando, entendeu? Porque o nosso futuro é as regiões celestiais, entendeu? O nosso futuro não é aqui, a nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está nas regiões celestiais, entendeu? E isso é maravilhoso, tá? Então não confunda amar o dinheiro e ser próspero, porque vários personagens da palavra eram prósperos, entendeu? A gente vê ali vários, por exemplo, até o próprio rei Davi. Ele era um pastorzinho de ovelha no começo, olha só, cuidava das poucas ovelhinhas do pai dele, entendeu? Ali era uma forma de trabalhar, entendeu? Olha só, ele chegou ao quê? A cadeira master daqui dessa terra, que é o rei, né? Ele virou rei. Imagina quanta riqueza que ele tinha. Você vê ali, José. José também, olha só. Ele também cuidava assim das coisas do pai dele, entendeu? Porque os irmãos iam cuidar das ovelhas, ele ia atrás para saber o que estava acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Ó, não está certo, entendeu? E ia lá contava para o pai. E ali, começou pequenininho, se tornou o quê? Governador do Egito, né? Acima dele apenas Faraó, entendeu? Acima dele apenas Faraó, na condição terrena, sabe?
Ele era governador de todo o Egito, e na época da fome, ele juntou a riqueza, assim, grandiosa, porque o Egito era o único lugar que tinha ali pão, né? O Egito era o único lugar que tinha pão. Em outras regiões, lugar nenhum das regiões ali tinha pão. Entendeu? Então, ele era muito próspero. Diferente de você amar o dinheiro, amar a riqueza. É isso que os irmãos têm que entender, ok? Versículo... Irmão Shaul, Oi, papai. paz de Alves, Paz de Alves. boa noite. Boa noite. Lembrando, na minha mão esquerda, riqueza e honra, né? Exatamente. Então, quando mostra ali riqueza e honra na mão esquerda, mostra aquele na condição de Micael, né? Exatamente. Por quê? Porque na mão direita, ele pleno, né? Ele pleno. E na mão esquerda, com pouca força. Bluetooth mode. Exatamente, papai. Ali a gente fala assim, pleno, por quê? Porque quando a gente fala pleno, a gente fala ele também na condição de algo, né? De algo visível. Por quê? Porque a vara entrando para dentro, a vara entrando para da arca, né? Exatamente. Tá me ouvindo? Agora eu tô, é porque eu coloquei na caixa de som para ficar mais alto aqui para os irmãos ouvir a voz do Espírito. Oi, papai, pode falar. Papai. Ah, é? Os irmãos entenderam aqui o que o papai disse? A riqueza e a honra? Cortou aqui, cortou meu áudio. Aham. O que acontece, irmãos? Então, a condição de José no Egito é a condição nossa aqui nessa terra, tá? Exatamente. A nossa condição agora nessa terra. Então, a gente tem que lembrar, que eu queria lembrar os irmãos, eu coloquei ontem, né? Coloquei hoje novamente ali o áudio e também o versículo da irmã Ana, né? A irmã Ana, ela pegou lá em Eclesiastes e mostrou ali quando o quê? Quando a amendoeira, ela soltar o quê? Ela soltar fruto, flor, amêndoa, né? É. É o flor e o fruto, né? E eu queria, irmão Shaul, que você abrisse e lesse para nós, tá? Queria que você lesse para nós uma Êxodo 37, versículo 17 até o versículo 22. Ok. Aí eu queria que você lesse para nós. Êxodo 37? 37, Êxodo 37, do 17 ao 22. Tá. Cadê o irmão de Cleito? Hã? Não, mas tem que estar aqui, ué. 17, do 17, qual, papai? 37, 17 ao 22. Vou ler na Yal Shalom, ok? Êxodo 37, versículo 17. Diz assim, ó: de ouro puro fez o candelabro, de ouro batido o fabricou. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e flores formavam uma só peça com ele. 6 braços saíram do seu lado, 3 do lado e 3 do outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor. E 3 cálices em forma de flor de amêndoas no outro braço, com o botão e a flor.
Assim, para os 6 braços que saíram do candelabro, No candelabro haviam 4 cálices, em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores. O botão debaixo dos 2 primeiros braços, que saíram do candelabro, o outro debaixo dos outros 2 e o outro debaixo dos outros últimos, que também saíram do candelabro. Assim, para os 6 braços que saíram do candelabro, os botões e os braços formavam uma só peça com ele, um único bloco de ouro puro batido. Isso. Agora, diante do texto que a irmã Hannah colocou e comentou, e também da vara de Arão, a vara de Arão que produziu flor e também fruto maduro de amêndoa. Exatamente. Aí, eu quero perguntar para você e para os irmãos, quando é que essa vara vai, a vara de Arão, quando é que a amendoeira vai, quando que a amendoeira ela vai florescer? Quando que a amendoeira vai florescer? Quando vir a plenitude. É no verão, né? Que a irmã disse aqui. Deu uma cortada lá, irmão. O áudio dele já está voltando. Peraí. É a caixinha de som, né, irmão Chaco? Caixinha de som é ruim? Ó, caiu a live. Ô, irmão. Só até a pergunta. A amendoeira vai florescer. É no verão. Porque ela precisa florescer e soltar o fruto. Agora você vai me dizer quando? É no verão quando vir a plenitude. Ah, é isso que é a pergunta. Ali está mostrando que o candelabro, ele é feito ali em formato de quê? De flor. E de fruto. Exatamente. De flor de fruto. De quê? De amêndoa. Então, toda essa palavra, ela é para ser interpretada. Está mostrando claramente o quê? Quando que vai ser a condição da vara florescer? Quando vier a plenitude. Quando vier a plenitude do Espírito, representação aí do candelabro. Exatamente. E faz um link com o verão também, né? Quando o verão, ali na época da colheita, né? Porque já está maduro. Exatamente. Aí, eu queria que você abrisse também em Eclesiastes 12, né? 1084. Página 1084. Ai, vou espiar. Eclesiastes. 1000 e quanto, irmão? 1084. Eclesiastes 12. Ok. Qual o versículo do 1, papai? Não, versículo 5. Na Yalshalom ou na King James? Deixa eu ver aqui. Olha nas duas. Eu vou pegar aqui a irmã colocou, pode ser?
ó, vou pegar aqui nessa tradução, ó. Como também, quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perderes o gosto por quase tudo, é porque o homem já está a caminho da sua morada eterna. Quando isso acontecer, haverá pranteados caminhando pelas ruas, chorando a sua partida. Agora vai ler o versículo 7. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Iau que o concedeu. Vamos lá. Veja bem, precisa primeiro o quê? Precisa primeiro a plenitude vir, né? Aí o homem, que é o link com Adão espiritual, ele vai estar voltando para sua morada eterna. Aonde? O tempo. O tempo. Né? Sua morada eterna. Que lugar do tempo? A arca. A arca. Né? A arca. Ele vai adentrar a arca. Ele vai adentrar a arca. E Exatamente. aí fala do Espírito voltando para Iau e o concebeu. Exatamente. Viu? E faz o link com Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem vem. E aí vai para Apocalipse 3, Filadélfia, e fala: ao mensageiro guarde o que tens, para que ninguém tome a coroa. E ele fala: eu venho logo. Eu venho logo sobre ti. Eu venho logo sobre ti. Que é o link da plenitude, né? Lembrando, o que é a plenitude? A plenitude são os atributos de honra e poder, né? Nesse momento ele está somente com o quê? Com o atributo do temor. Agora, quando vier a plenitude da sabedoria, quando vier a plenitude da inteligência, quando vier a plenitude do conselho, quando vier a plenitude da fortaleza, quando vier a plenitude do conhecimento de algo, e ele já tem a plenitude do temor, quem que consegue disputar alguma coisa com ele? Ninguém. Né? Ninguém. Entendeu? Então, a plenitude são os atributos de poder e honra de algo, entendeu? Então, vai vir sobre ele. Agora, nós vimos aí que a vara vai florescer quando vier sobre ele a plenitude, né? Aí, Iau vai estar mostrando: este é o homem que eu escolhi. Assim seja. Esse é o homem que eu escolhi. E eles vão dizer: né? O mestre está vivo. Aí, quando ele adentrar, porque isso foi uma pergunta, o irmão de Cleiton postou lá, mas está errado. A pergunta assim: o que está lá dentro da arca? Não tem nada dentro da arca, tá? Quando saiu o Espírito, saiu também a palavra e saiu também a aliança. Entendeu? O mandamento da aliança. Então, precisa do Espírito adentrar para que o corpo receba vida. Exatamente. Tá entendendo? Nossa. Então, não tem nada dentro. Estou dando a dica para os irmãos responderem. Dentro da arca, nesse momento, não tem nada. Entendeu? E é por isso que está falando: o Espírito voltar para Iau e o concebeu. Viu? Entrar para dentro da arca. Quando o Espírito adentra a arca, adentra também a palavra de Iau e também os mandamentos da aliança. Nossa, é mesmo, né? É mesmo. Não tem nada. Agora, no momento, não tem nada. A arca está sem o Espírito, né? Está sem a vida, né? Por isso quando ele voltar e entrar dentro da arca, fala: o mestre está vivo. Por quê? Aparentemente, ele estava morto.
Exatamente. Nossa, Entendeu? E aí, quando o Espírito adentrar, que eles vão dizer, o mestre está vivo. é mesmo, né? Tremendo. Nossa, maravilhoso. Não tinha pensado nisso, né? Gratidão, papai, por esse Pode, entendimento. pode continuar agora. Eu queria trazer isso para os irmãos, mostrando, quando eu estou falando com os irmãos para estudar, ruminar, porque é um estudo sequencial. É um estudo sequencial. Exatamente. Então, muitas vezes, os irmãos estão postando tantos versículos diversos, mas não estão focando naquilo que nesse momento é importante, entender plenamente. Então, quando falou de amêndoas, agora ele apontou o formato de cada uma das hastes com o seu botão e a sua flor de amêndoa, fazendo link ali, ó, quando estiver pleno do Espírito, é o momento que a vara floresce e dá fruto maduro de amêndoas. Exatamente. E isso faz link com o Yalcha 11, né? Que é um ramo brota, né? Brotar ali é o quê? Brotar as folhas e o fruto, né? Brota do tronco de Jessé, um ramo brota, né? É o momento ali, e sobre ele repousará, quer dizer, vai pousar de novo os 7 espíritos de Al. Exatamente. Nossa, maravilhoso. É muita gratidão, papai. Você pode entrar a todo momento, viu? A paz de Alcha para os irmãos, para você. A paz de Al. Maravilhoso, né, irmãos? Vamos só então dar mais uma ruminada nisso que o papai disse, né? Vamos lá. Os irmãos, muitas vezes os irmãos não ouviram aí atrás. Hã? Invocar, mas eu vou fazer isso aqui que a gente invoca, tá? Ó, a gente lembra da arca. A arca representa o corpo de Al visível, ok? O corpo, né? Neste momento, a arca não tem aqueles utensílios, né? Que a gente lê e entende, né? Vamos ver quais são os utensílios? É a vara de Arão que floresceu, né? Ali, a vara, não é que tá a vara seca, não. A vara tá lá florescida com folha, fruto maduro, ok? Tem o vaso ó, de barro, de ouro com maná dentro, né? E a maná é a palavra de Al, ok? E as tábuas dos mandamentos, né? Que é a tábua da aliança de Al com os homens, ok? Esses utensílios não estão dentro agora, né? Porque esses utensílios, todos os 3, representam o Espírito, né? Não é aliança, quando fala assim, ó, quando eu olhar para o céu, eu tenho que ver o arco da aliança, porque vou me lembrar da aliança entre Ial e os homens, entendeu? As tábuas da aliança. O corpo, ali o vaso representa um corpo que está revestido de ouro. Quando fala revestido de ouro, ele está ali glorificado, com o maná dentro, a palavra dentro, né, que também representa o Espírito. E a vara de Arão, né, que agora os irmãos estão careca igual eu de saber quem representa, né? Então, assim, neste momento, esses utensílios não estão dentro da arca, porque o corpo de Al visível ali está morto. É uma representação da terra, porque o corpo de Al visível aqui na terra não teve morto, né? E ao terceiro dia foi ressuscitado, não foi ressuscitado? Então, e por quem que foi ressuscitado? Por quem? Qual espírito? De Micael, a arte do temor, né? Ele novamente vai adentrar a arca nas regiões celestiais, entendeu? E aí, quando ele entrar dentro da arca, o corpo vai ser o quê? Ressuscitado. Aí sim, eles dirão: o mestre está vivo, entendeu? É um entendimento recente, de agora, né? É um entendimento recente. A questão 5 do desafio. Agora o novo? Vamos dissolver então, já ajustou. Deixa eu ver aqui. Questão 5, diz assim, ó. A vara de Arão floresceu, estava em sua mão, ou seja, fora da arca.
remetendo a vinda da vara na terra. Com isso, foi dada a ordem para tornar a vara para o seu local de outrora. Sendo assim, hoje, o que tem dentro da Arca da Aliança? Então, assim, agora os irmãos sejam sábios para poder responder, né? Hoje, o que tem? Né? Já vou dar a dica para os irmãos, nada, né? Nada, né? Por quê? Porque hoje o corpo ali está morto, está esperando o espírito adentrar a arca para que ele reviva, ressuscite, né? Ressuscite. É a semelhança da terra, irmão. A semelhança da terra. É maravilhoso. Assim seja. Vamos invocar então no nome de Alxa? 50 minutos que estamos. Que isso. Lembrando os irmãos, invocar, eu só invoco, ok? Para que o áudio saia. Ou então os irmãos podem invocar baixo. Os irmãos podem invocar mais baixo, ok? No nome de Alxa. Vamos invocar. Oi, Alxa. Oi, Al. Oi, Alxa. Oi, Al. Oi, Alxa. Oi, Al. Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai, por poder ouvir a tua voz nítida, Papai, em nossos ouvidos, Papai. Gratidão pelo maná diário, Papai, pelas tuas revelações, pelos teus entendimentos, Papai, porque sabemos que estamos crescendo em graça e conhecimento, estamos crescendo cada dia, Papai, somos tão pequeninos, Papai. Estamos crescendo com o teu alimento, com o teu maná, papai. O maná que cai no deserto. O pai de família, papai, prepara para nós. Gratidão, papai, pela vida do teu mensageiro. Que tu guarde, papai. Livra ele de todo mal. Esteja com ele a todo momento, papai. Revelando os teus segredos para que ele possa, papai, trazer até os seus pequeninos, papai. Pois a palavra em Lucas fala que o Espírito exultou de alegria, porque sabia que a revelação iria para os pequeninos, papai, que tanto queria saber dessas verdades. Gratidão por ter chegado esse tempo, papai, de seus pequeninos estar entendendo a tua mensagem, papai. A palavra dos nossos lábios não tem outra a não ser gratidão, papai. Somos eternamente gratos a ti, papai, por tudo. Abençoa a vida de cada amado ancião, papai. Abençoa a vida dos nossos amados irmãos obreiros, dos seus servos, papai, que está aqui nessa terra fazendo a tua obra, papai. Te servindo, papai. Te servindo, papai. Gratidão. Os demais do teu espírito, papai. E logo, logo está chegando o momento, papai, da plenitude vir do teu filho, papai. E também em nós. Gratidão por entender também isso, papai. Saber que tu vai nos honrar, papai, com o teu Espírito, com mais do teu Espírito, papai. Gratidão eterna. E que assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Grato a Alxa, grato a Ial. Grato a Alxa, grato a Ial. Grato a Alxa, grato a Ial. Que assim seja feita a vontade do Papai Alxa. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Eu quero que os irmãos abram em Salmos 8. Essa aqui foi a ministração de domingo. Salmos, não pode ligar o ventilador, irmãos, eu tô aqui. Eu esquentei tanto o motor que eu tô fervendo aqui. Salmos. Hã? Eu já falei. Página 869. Salmos 8. Deixa eu pegar na King James. Foi maravilhoso. Tá vendo, irmãos? Todo dia tem papai falando conosco. E por isso que eu falo, eu gosto de ter a caixinha aqui. Vamos armar então uma outra caixinha que seja melhor que essa, poder falar, porque eu sei que papai entra nas nossas reuniões, entendeu? Eu sei que ele vai trazer, porque eu confio no Espírito. E você vai trazer uma mensagem para nós hoje. Eu confio. Por isso que eu fico preocupado. Cadê a caixinha? Vamos colocar aqui, os irmãos estão ouvindo? Porque eu sei que ele vai entrar. Entendeu? Porque é o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a voz é nítida. Quinta-feira? Tá. É Salmos 8, né?
Quero ler na King James aqui. Salmos 8. Olha, a palavra, irmãos, ela é assim, ela está toda codificada, né? Ela está toda codificada a palavra. Mas depois que esse código ele é aberto, esse cadeado é aberto, fica óbvio, fica claro para nós, porque para o povo eles não entendem nada. Eles literalmente não entendem nada, nada, nada. Agora nós entendemos assim perfeitamente a palavra de Yahweh. É muito óbvio que para herdar o herdeiro da herança foi o menor. É óbvio isso. Por quê? Porque tudo aponta para isso, irmãos. Eu separei alguns versículos aqui, alguns personagens, todos são menores. E tem como ser diferente nas regiões celestiais? Você vê a gente falando aqui, ó, não teve a morte do corpo, não teve o ressuscitar do corpo aqui na terra? Então, vai acontecer nas regiões. Você lembra que eu comecei falando isso? As coisas que acontecem na terra é semelhante no céu? Eu falei assim, ó, aqui tá bagunça, lá tá bagunça. Até papai trazer aqui o corpo lá, tá morto. Era óbvio, mas nós não entendíamos isso. Entendeu? Depois que ele revela, nossa, tava na cara. Mas aqui, é o intérprete que tem que interpretar, né? Na hora e no momento certo, ok? Então vamos ler aqui, Salmos 8. Diz assim, ó, mestre, nosso soberano Yahweh. Mestre, nosso soberano Yahweh. Como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cujo a glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios, tá vendo? Ó, pela boca das crianças e dos recém-nascidos. Quando lembra criança, a gente lembra de Micael. Mas por que tá falando crianças, irmão Felipe? Ó, por que fala crianças e fala recém-nascidos? Porque a gente sabe que a criança e o recém-nascido é Micael, que é o filho varão, né? E crianças também é ele, representa a criança. Mas por que está falando plural? Porque está falando da gente. Quando ele nasceu, nós nascemos com ele. Entendeu? Quando ele nasceu, você acha que ele nasceu e nós já estávamos vivos? Estou aqui. Não, nós estávamos junto dele. Por isso que, quando ele pede conselho ali de Roboão, os jovens que cresceram com ele. Se cresceram com ele é porque nasceram com ele. Entendeu? Aí fala assim, ó. Mestre, nosso soberano, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos mais altos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruísse os sábios e poderosos, silenciando os inimigos maldosos, porque são adversários teus. Somos nós que estamos instruindo a terra hoje. Somos nós, irmãos, somos nós. Quando eu falo somos nós, eu incluo o papai, eu incluo os anciões e a igreja. Por quê? A igreja dá água para os anciões poder trazer administrações. Aqui não é irmão Shaul, irmão Marco Beton que traz a administração. Não, aqui é o Espírito de Al, com contribuição de cada um de vocês. Porque não é um só corpo? Não tem vários membros? A gente não quer honra para nós. Ah, irmão Shaul trouxe uma administração maravilhosa. Não, quem trouxe uma administração maravilhosa foi Al. Ele que trouxe uma administração maravilhosa. Eu apenas fui usado naquele momento para poder falar as palavras que ele queria que dissesse a igreja. Entendeu? Então, quando fala assim, ó, pela boca das crianças, todos nós somos criança. Por isso que fala, alegrai pequenino rebanho. Ou então, alegrai criancinhas. Pois foi do Agadial, lhe concedeu o reino. O quê? Criança. Todos nós somos criança. Entendeu? E nessa passagem também faz o link. Deixa eu ver aqui em Lucas. Aqui, ó, Lucas, foi até, se não me engano, a irmã, não, acho que foi o papai. Lucas 9, abre aí, deixa marcado aqui na King James e abre, foi sua irmã, Julie, trouxe passagem? Lucas 9? Aí, tá vendo? A irmã Julie trouxe a passagem ontem na live. Aí foi o irmão Shaul? Não, foi a Rebeca dando água a beber, tanto para Eliezer, tanto para os camelos de Eliezer. Aí você acha que aí os que estavam montados no camelo estavam lá assim, vai me dar água? Não. Eu quero água também, me dá água. Né? E aqueles que estavam ajudando Eliezer a vir nessa terra procurar uma esposa, ok? Lucas 9:46.
Lá fala, pela boca das crianças, pela boca das crianças, pela boca das crianças. Tem essa, mas tem uma outra também, eu acho. Tá escrito o quê? Quem é o maior? É, essa também, mas tem uma assim, ó. Alegrar pequenino rebanho, foi da gradial. Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. Mas fica nessa aqui, deixa que eu procuro aqui. Depois a gente acha. Lucas 9. 46. Página 1806. 9:46. Diz assim, ó. Houve entre eles uma discussão. Qual seria o maior? Tá vendo? Essa discussão não pode acontecer aqui entre nós. Entendeu? Não pode acontecer essa discussão. Por quê? Não tem quem é o maior aqui. Tem o ancião, que ele é o maior. Agora, entre nós somos o mesmo tamanho. Entendeu? Para você se achar o maior, você tem que se achar o menor. Porque eu sou o menor de todos. Entendeu? Sou o menor de todos. Houve uma discussão entre eles. Qual deles seria o maior? E Alcha, porém, conhecendo, ele conhecendo os pensamentos, por que ele conhecia? Porque ele estava pleno do Espírito. Apenas pleno do Espírito consegue entender os pensamentos dele, entendeu? E Alcha, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou do seu lado e disse-lhes: aquele que receber uma criança como essa por causa do meu nome, recebe a mim. Aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Aquele que for o menor, esse será grande. O que for o menor, esse será grande. Ah, o que o papai estava dizendo ali, irmãos? Entendeu? Que o menor do reino seria o maior. Seria o herdeiro de tudo, irmãos. Quando eu falo tudo, é tudo. Acima dele, somente e ao invisível. Entendeu? É uma representação na terra de José. Acima de José tinha o faraó. Entendeu? Nas regiões celestiais, acima de Ial visível, que é o herdeiro, Ial Shemicael, é Ial invisível. Entendeu? Tá vendo o tamanho da honra, da glória que ele vai receber? Entenderam? Então, aqui, deixa bem claro que é o menor, aquele que for o menor. Então, entre nós, irmãos, temos que nos considerar os menores. E literal, olha só, nós é o menor grupo que se reúne, entendeu? Olha só essas igrejas aí. Nossa, olha só, cada riqueza, nossa, igreja com templo de mármore, muito luxo. Só que você acha que quer saber daquilo ali? Não quer saber daquilo ali, não. Quer pegar um pequeno. Ele que quer construir a sua igreja. É ele que constrói. Ele pega, que chama um lá da França, né, irmãzinha? Vou tirar você lá da França, vou colocar você lá em Belo Horizonte. Né? Pega o outro irmão lá do sul, pega o irmão lá do norte, e assim, e monta a igreja dele. Para a glória ser dele. Entendeu? Então, volta lá em Salmos 8. 12:32? Deixa eu ver se é essa aqui, então. Fazer o link. Página 1812. É, essa aqui mesmo. Vamos pegar 12:22. 1812. Pegar o 22, diz assim, Depois, Lucas 12:22. Depois disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupais com a vida, quanto há de comer, nem com o corpo, quanto mais o que há de se vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm celeiro, nem depósito, mas Iá os alimenta. Quanto mais valei-vos do que as aves. Quem dentre vós, com suas preocupações, pode prolongar um pouco da duração da sua vida? Porquanto, se até mesmo as coisas mínimas ultrapassam o nosso poder, por que se preocupar com as coisas de outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu asseguro que nem Salomão,
com todo seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, e ao veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não buscais o que comer ou o que beber, não vos inquietais, pois são os gentios desse mundo que procura tudo isso. Vosso Pai sabe de que tens necessidade. Pelo contrário, buscai o reino de Yahweh, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, pequenino rebanho. Pequenino rebanho, não tenha medo. Foi do agrado de Yahweh, vosso Pai, nos dá o reino. Entendeu? Então não preocupa não, irmão, que vestir, com que comer, entendeu? O mais importante é nos deu, que é o quê? É o reino. Entendeu? E tem coisa mais maravilhosa que isso? Não tem, irmão, vocês não tem, não cabe nessa cabecinha aqui nossa aqui, não cabe a dimensão que é, irmãos. Entendeu? Se aqueles lá vai estar milhões de anos de alegria, nós então, eu já sou Alex, imagina chegando lá. Imagina chegando lá, vendo aquilo tudo ali. Entendeu? De alegria que a gente vai estar. Entendeu? Saber que acabou, irmão. Depois que nós subir, ninguém mais sobe lá e coloca nós para baixo, não, irmão. Entendeu? Depois que nós subir, é instaurada a paz eterna. É uma paz que não terá fim. Entendeu? Uma paz que não terá fim. Bom, volta aqui agora em Salmos 8. A gente está passando por um momento difícil, né? Que é esse momento dessa terra. Só que o nosso consolo, irmãos, nossa, e eu falo pelo Espírito. Eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo Espírito. Porque a palavra nos mostra isso, né? O nosso consolo, a nossa recompensa vai ser grandiosa demais. Porque a gente está lembrando desse sofrimento agora. Vocês não têm noção que nós já sofremos no passado. Porque quando a gente pega o menor sempre foi rejeitado. E nós que andávamos com o menor, éramos rejeitados como ele. Entendeu? Ou você acha que eles eram rejeitados e o povo lá gostava da gente? Todos aqueles que andavam com o menor, eram rejeitados por todos aqueles. Entendeu? E nós acompanhávamos ele. Entendeu? Nós acompanhávamos ele. Eu não quero mais café não, viu? Nossa, só falar em café me dá azia. Quero meu corpo perfeito. Quer ser revestido, não ter mais dor de cabeça, dor no corpo, né? Em nome de Yahshua. Vai cessar todas essas dores. Esse corpo limitado vai se tornar um corpo ilimitado. Em nome de Yahshua. Então vamos lá. Lê Salmos 8, versículo 3. Fala assim, quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos. Obra dos teus dedos. A gente lembra, olha só como é que é maravilhoso, entendeu? Um versículo desse aqui nós fazemos administração de 2 horas, se deixar. Olha, quando admira os teus céus, obra dos teus dedos, né? A gente vê que a sabedoria de Yahweh estava ali na criação, como mestre de obras, como aluno, né? Estava ajudando na criação, né? E a gente lembra do dedo, né? O menor dos dedos, né? É o mesmo dedo que faz o quê? A aspersão e aquele dedo que escreve ali quando é o neto, né? O filho do rei Nabucodonosor, acho que é o filho, né? De Nabucodonosor, ele pega vinho fermentado e coloca na taça, né? Coloca na taça ali, ali, aí vem um dedo escrevendo ali a palavra, né? Pesado foste na balança e foi achado em falta. Hoje mesmo será tirado de você o reino e dado aos medo e persa. Aquele dedo representa quem? Micael, né? O menor dedo, entendeu? É o mesmo dedo da aspersão. É esse dedo aqui, viu, irmãos? É o dedo da aspersão, é baixinho e gordinho. Qualquer semelhança não é mera coincidência não, viu? Então vamos lá, aqui, versículo 3, quando admira os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, tá vendo que tá apontando para a lua e das estrelas? Fazendo um link ali atrás, ali, que as crianças recém-nascidas, aqui tá falando a lua e as estrelas, quando admira os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, tá vendo? É jogo de palavra, irmão. Não tem como. Fala de crianças e de recém-nascidos. No texto abaixo fala de lua e estrela. Quem está falando? Da criança, né, que foi nascida, ali em Apocalipse 12, que a criança nasceu e foi arrebatada junto de Yahweh do seu trono. Ele representa Micael. Mas junto com ele nós também nascemos, porque ele foi o nascimento de todos nós. Entendeu? Porque às vezes os irmãos podem confundir. Ali foi o nascimento dele. Mas e nós? Nós nascemos todos juntos. Por isso que os jovens que cresceram com ele, ok? Versículo 4.
Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que com ele venhas visitá-lo? Aqui é uma profecia do venho logo, né? O Espírito vai visitar, né? Vai visitar, vai assim, não, vou morar aqui, aí vai entrar no corpo, não vai sair mais, entendeu? Versículo 5. Tu o fizeste, ó, tu o fizeste, tá falando de um personagem, tu o fizeste. Fizeste quem? Tu o fizeste. Fizeste esse que o Espírito vai visitar. Tu o fizeste. Um pouco menor para um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu fizesse um pouco menor do que os anjos, tá vendo? Um pouco menor do que os anjos, mostrando que esse aqui é menor que os anjos, entendeu? E tu coroaste, né? Tu coroaste. A gente lembra da coroa. A coroa representa os 7 espíritos, né? Que representa o arco da aliança, que tem 7 cores, né? E assim os irmãos já sabem, ok? Então aqui, ó, parte importante. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra, ok? Um pouco menor, um pouco menor. Marca a palavra aí, menor, menor, menor. Agora a gente vai aqui em Jesus. Jesus na King James. Na criação dos luzeiros. Cadê o irmão Jonathan? Não viu hoje não? Jesus, versículo... Me ajuda aí, qual versículo? Não, 16. 1,16. Jesus 16. Jesus 16. A palavra-chave hoje é menor, menor, menor. Ó, 15, na verdade, versículo 15. Na verdade, versículo 14. Declarou Iau, haja luminares no firmamento. Para quem não sabe, firmamento é o céu, viu, irmãos? A fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros no céu, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Iau fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, né? Esse luzeiro aqui é o sol, viu? Se os irmãos não sabem, é o sol, tá? Esse sol que você vê aí, ó, na terra aí. E o menor para comandar, aqui está regular, mas a palavra é comandar a noite. E formou também as estrelas, junto com a lua, ok? Então, o menor luzeiro, o menor, está apontando para um personagem, irmãos, entendeu? A palavra toda aponta para o herdeiro, porque a palavra assim, ó, nós devemos chegar ao pleno conhecimento do filho do homem. Quem é o filho do homem? O herdeiro, o filho do homem que vai herdar tudo. Então, nós temos que ter o pleno conhecimento de quem é ele, entendeu? Temos que ter o pleno conhecimento de quem é ele, ok? Então, a palavra lá fala menor, aqui é o menor luzeiro, que é a lua. Esse personagem representa a lua, está junto das estrelas, ok? Essa é a última luz que tem nessa terra. Depois que essa luz ela for embora, irmão, acabou. Entendeu? Essa terra vai se transformar num caos. Imagina o caos que vai ser essa terra. Entendeu? Sem nós aqui. Você imagina o caos que vai estar essa terra sem nós aqui. Então nós somos a única, a última. Literalmente, nós somos a luz no final do túnel. Nós somos aquela luz no final do túnel. Entendeu? E nós estamos indo embora. Entendeu? Porque nas primeiras temos. Cara, a nossa luz ela vai aumentar. E nós temos que o quê? Temos que lembrar de iluminar o céu primeiro. Nós iluminamos o céu primeiro. Depois nós voltamos aqui em Apocalipse 19 para poder iluminar a terra novamente. Ok? Depois que nós iluminar a terra novamente, não vai ter mais escuridão. Né? Então volta lá em Salmos 8. Salmos 8. Lembrando que aqui em Salmos 8 fala do menor. O menor também, essa passagem a gente acabou de ler, né? Que, deixa eu ver. Acabou de ler, mas eu já esqueci. Aqui fala assim, ó.
Com efeito, o menor, aquele que no vosso meio for menor, será grande. Tá vendo? Apontando para o menor. Aí nós temos alguns personagens. Não vou ler aqui, não. Mas o que os irmãos podem fazer? Depois os irmãos vão nas histórias e vê, tá? Nós temos alguns personagens que foi escolhido desde pequeno. O primeiro, assim, né? E entre aspas, o mais importante para fazer um link maravilhoso é Davi. Entendeu? É Davi. Esse é um que nós vamos ler. Vamos lá. Acho que é História de Davi. Deixa eu ver qual que é aqui. Samuel? Samuel 16. Página 411. É 16:11. Primeiro Samuel. Aqui é a unção do rei. É a mais importante para a gente. É a unção do rei. A unção do rei. Olha só. O rei mais importante que nós tivemos até essa terra é o rei Davi. Porque ele é o mais importante, né? Quando eu falo rei, assim, os personagens, né? Porque você vê ali que é muito maravilhosa a história de rei Davi. Entendeu? Então, a principal unção de rei é a principal do rei Davi, né? Está em 1 Samuel 16. 16, versículo 11. Deixa eu ver o 10 aqui. Versículo 11. Ali, Samuel, ele foi, né? Foi ali para poder ungir um rei. Por quê? Porque Saul já tinha desagradado, fizesse coisas que não agradou a Iau e foi desconsiderado. No dia que ele seria declarado rei eternamente, ok? E aí ele fez uma coisa que não foi do agrado, uma coisa assim, que ele fez um sacrifício, coisa que ele não podia fazer, né? Isso aí tem representações celestiais. Quando a gente foi na festa das cabanas, papai nos deu a revelação ali que foi quando o filho primogênito que era naquele momento ali, Abaddon, ele sentou no trono, né? Sentou no trono de algo visível, ok? Esse é o entendimento que nós temos até hoje, né? Mas como eu falei, a criança cresce em graça e conhecimento, tá? Então isso desabanou ele, né? Porque a herança fora do tempo é maldição, tá? Então aí foi passando, os outros foi caindo até chegar no menor, né? Mas foi de propósito que Iau fez isso, né? Foi de propósito, tudo é no controle de Iau, né? Tudo é no controle de Iau. Então foi o menor. Aí faz o link aqui, ó. Aí na representação da história, que eu vou falar para os irmãos, a história foi que Samuel chegou na casa de Jessé e começou a olhar os seis. Samuel viu o maior, pensou, esse aqui, né? E Iau já falou assim, não preocupa com o formato dele não, esse eu já rejeitei, né? Fazendo um link com Saul também, que já foi rejeitado por Iau, ok? E foi vindo os outros, né? Estavam todos ali dentro da casa, né? Na mordomia, e Iau falando, não é esse. Aí acabou os filhos. Samuel ficou sem entender. Eu disse, uai, não é nenhum desses. Aí ele pergunta assim, ó. Samuel perguntou a Jessé, acabaram teus filhos? Ele respondeu, falta ainda o menor. Falta ainda o menor. Ó, falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Era o único que estava trabalhando, meu irmão. Era o único que estava trabalhando. Entendeu? Falta ainda o menor. Ah, irmão, como é que não faz link com isso? Entendeu? Como é que não faz? Tu fez menor que os anjos, coroaste de honra e glória. Aí, na unção do rei, é o menor. Então, a gente remetendo as coisas celestiais, o menor filho de Iau visível, quando fala assim dos patriarcas, daqueles 10 primeiros, é ele que seria o herdeiro. E ponto, não tem outro entendimento que esse não, irmão. Não tem, isso aqui já é uma coisa fixada, ponto final. Entendeu? Já não tem mais. Será que. Não, esse aqui, entendimento já está finalizado, porque tudo aponta para ele. Tudo aponta para ele. É como se fosse uma seta assim, ó. Toda a seta apontando logo para ele, assim, ó. É esse aqui, ó. Entendeu? Não está enxergando que é esse, não. E esse tinha que vir na Terra. Entendeu? Encarnado. Ele tinha que vir. Ele tinha que vir na Terra encarnado. Entendeu? Por quê? Porque Iau deu herança para ele. Mas é como se Iau desse a herança, mas ele tem que provar para Iau que ele está pronto para poder receber essa herança. Entendeu? Ele tem, por isso que ele veio ali com o papai e espírito, né? Passou todas aquelas provas e hoje vem auxiliar a gente. Por quê? Porque quando Satanás levou ele para o deserto, levou ele tentou ali o quê? O espírito, porque Iau não podia tentar, então tentou o espírito. Então a segunda vinda do deserto já não é mais do espírito. A segunda vinda do deserto já é da igreja. Só que o Espírito está dando um suporte.
para a gente. Então hoje somos nós que estamos sendo tentados e provados por Ial, entendeu? Então volta aqui então. Versículo 11, ó. Ele perguntou a Jessé: acabaram todos os seus filhos? Ele respondeu: falta ainda o menor, que está tomando conta do rebanho. Então Samial disse a Jessé: manda procurá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Não sentaremos à mesa enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Ele era ruivo? Em pleno Oriente Médio, ruivo. Ele era moreno, né? Ele não era ruivo, ele era moreno, né? De belo semblante, admirável presença. E Ial disse: levanta-te e unja-o. É ele, tá vendo? É ele, tá apontando. É esse aí, o menor. É ele. Quem que é o ungido rei? É o menor. Aí ele foi ungido rei aqui, no outro dia já foi pro reinado? Já foi sentar lá no trono? Não. Então, irmãos, é uma fase, é um tempo determinado. Então estamos nesse tempo aqui, ó. Ele já foi ungido rei. Estamos no tempo que ele está o quê? Trabalhando, entendeu? Vai passar o tempo que ele vai derrubar o Golias, que é a representação da gente subindo, derrotando Satanás e lançando ele por terra, entendeu? Depois ele vai sentar na cadeia. Aí sim, quando ele se tornar ancião, né, que é o momento de agora, né? Aí sim, ele vai herdar a herança de rei, né? É o momento que a vara, ela florescer, dar fruto maduro e entrar novamente para arca, entendeu? Aí o corpo de Ial visível, que é o rei, ele é o rei da glória, né? Ele vai o quê? Ressuscitar, né? Aí eles falam, o mestre está vivo, né? E ele vai reinar novamente, né? Agora é um reinado que não terá fim, né? Faz um link com, a gente vai lá daqui a pouco, quando fala um reinado que não terá fim, faz um link com Daniel 7, né? Que o ancião ali foi ortogado na sua presença, introduziu sua presença, né? E ali fala seu império não terá fim. E também o reino, seu reino não terá fim. Será um reino eterno, ok? Então volta aqui, ó. Versículo 12, parte B. Levanta-te e unge, é ele. Samial apanhou um vaso de azeite, ungiu na presença dos seus irmãos. Tá vendo? A unção lá nas regiões celestiais foi na presença dos irmãos. Aí os irmãos ficaram assim, ó. Nossa, odiaram ele. Por quê? Todos foram rejeitados para o menor. Aí começaram a desprezar ele, entendeu? O espírito de Ial precipitou sobre Davi. Tá vendo? O espírito de Ial precipitou sobre Davi. Ele pousou sobre Davi no momento da unção. O espírito de Ial pousou em Davi no momento da unção, tá? Então pensa, nas regiões celestiais, o espírito de Ial pousou. O espírito de Ial pousou em Micael na hora da unção, né? Aí só que esse espírito, ele uma hora sai. E por isso que no final dos tempos, o espírito vai repousar, porque já pousou uma vez, entendeu? Na unção dele. Tá vendo como é que tudo encaixa? Ó, Samial apanhou um vaso de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. O espírito de Ial precipitou sobre ele. A partir desse dia e também depois, tá vendo? A partir desse dia e também depois. Quanto a Samial, ele se pôs a caminhada, partiu para Ramá, ok? Então aqui nós vimos aquele rei que Ial escolheu, né? Ele era o menor da casa, né? E no momento que ele não, logo depois da unção dele, ele já não foi exercer a função do rei, né? Ele passou assim, por várias provas para mostrar a Ial que realmente ele queria. Assim como Saul foi a mesma coisa, entendeu? Saul foi a mesma coisa. Saul primeiro tinha que ser experimentado, se fosse achado íntegro, seria confirmado na função de rei. Assim também Davi. Davi ele foi ungido, vai ser confirmado, que a gente sabe que vai ser confirmado, e vai ser colocado como rei. Assim seja? Agora volta lá então, quer dizer, eu falei sobre os personagens, né? Aí a gente vê ali o personagem de Davi. E também Samial. O próprio que ungiu ele, Samial, né? Samial também é um tipo de personagem que ele era criança. Pra você ver, ele era criança. A mãe dele falou assim, ó, se eu tiver um filho, eu vou dedicar ele a Ial. Ele vai passar todos os dias da sua vida no templo, né? Samial, que desde pequenininho já tinha ali a túnica sacerdotal. Desde pequenininho. Tá vendo que era o menor? Vem lá dentro do templo, vê se tinha alguém menor que ele. Não, de todos ali era o menor, né? E Ial desconsiderou ali para considerar Samial.
Tá vendo? Mais um personagem. Deixa eu ver. José também. José, ele era pequeno, por quê? Quando fala ali, José estava apacentando as igrejas, apacentando ali o rebanho, fala que ele tinha 17 anos. Ele era menor. Os filhos mais velhos já estavam. O menor do que José era só Benjamim. Menor que José naquela época. Mas ele é considerado o quê? O menor de todos. Entendeu? José também é considerado a criança, o menor, né? Qual outro personagem? Vamos lembrar. Hã? Irmial. Tá, inclusive está até gravado aqui, ó. Vamos lá, Irmial. Está até marcado aqui, ó. Irmial 1, versículo 4. Ô, irmão de Cleide, você falar alguma coisa? Não, eu só ia falar sobre um cara que precipitou-se, porque quando o irmão falou aí, precipitou sobre ele, né? Aham. É que vem, o significado é que vem de cima para baixo. É, aí você vê, ó. É o que vem de cima para baixo, né? E isso aí já aconteceu e vai acontecer de novo, né? Por isso que é repousar, né? O Espírito vai repousar sobre ele. Porque na unção, ele pousou na unção, né? Na unção de Micael pousou. E agora ele vai repousar, ok? Vamos lá em Irmial. Eu só estou apontando, irmãos, para os irmãos cucar na cabeça, para não ter dúvida mais, entendeu? E a palavra sempre fala do menor, 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 entendeu? Irmial 1, versículo 4. Diz assim, ó. A palavra de alma me foi dirigida nos seguintes termos. Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Ó, eu te consagrei. Antes de sair do seio. A gente lembra do filho varão, né? Antes dele vir na terra, ele já foi ungido. Entendeu? Antes dele vir na terra aqui, ele já foi ungido, né? Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse, mestre Ial, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança, tá vendo? Eu sou ainda criança. E Mial também é um personagem que representa Micael, que é o quê? Ele era apenas uma criança quando foi ungido. Faz um link com Davi, que era uma criança, né? E olha pra você ver, ele é tão humilde, e Mial fala assim, eu não sei falar. Eu sou por quê? Porque Ial que levantou ele para poder falar para as nações. Mas eu não sei falar, entendeu? Representa o temor, porque o temor não sabe falar. A sabedoria sabe falar muito bem. A inteligência sabe falar muito bem. Agora o temor, não sabe falar, porque o temor é ficar calado, entendeu? O temor a Ial falar e você ficar calado. Entendeu? Agora a sabedoria quer completar. E ela tá falando, eu sou sábio, vou colocar uma coisa a mais, entendeu? A inteligência também, eu sou. E ela tá falando, eu também sei falar. Agora o temor fica caladinho, só ouvindo e aprendendo. Entenderam? Então Irmiel também é um personagem, ok? Agora na nova aliança, os irmãos sabem falar quem que era o menor? Yalhana. Mas Yalhana era o menor, Yalhana era o maior. Yalhana era o maior, né? Fala assim, ó, dentre os nascidos de mulher, esse aqui é o maior, né? Mas o menor do reino é maior do que ele, ok? Tem Timóteo também. E Alvisível com 12 anos. O que mais? Shaul Paulo. Shaul Paulo era o menor. Ele é criança? Não. Mas ele é o menor dos apóstolos. E por que logo Shaul Paulo, irmãos? Vamos abrir essa passagem? Tá em deixa eu ver aqui onde está. 1 Coríntios 15, 9. Exatamente, irmã Líria. 1 Coríntios 15, 9. Ele era o menor. Por que ele era o menor? Porque Ial escolheu logo ele, que se considerava o menor dos apóstolos. É para apontar. Tá vendo que tá apontando, irmão? Não tem como, irmãos. Entendeu? Falar que não é verdade, falar que não está entendendo. A pessoa que está entendendo uma coisa dessa, sinceridade. Não está com o mesmo espírito. A pessoa que não entende com clareza uma mensagem dessa, não está com o mesmo espírito, irmão. Não tem condição. Entendeu? Ou entende. Mais explicado que isso, irmão, só fazer um quadro aqui e desenhar para os irmãos. Entendeu? E a gente vai fazer isso, vai colocar um banner grandão aqui. Olha só, tem de todas as formas. Até desenhamos. Irmão Shaul também em Efésios 3:8, ele repete a mesma fala. É, verdade. As duas passagens tá marcadas aqui na minha Bíblia aqui, ó. É 1 Coríntios 15, versículo 9. Vamos pegar o versículo 1.
aqui é uma parte muito importante, né? Porque, igual o irmão Bruno falou, olha, às vezes os anciões, todas as ministrações, os anciões sempre voltam bastante, sabe por quê? Porque quando vim aqueles que depois a gente for embora e começar a ouvir nossas ministrações, não pense que ele vai lá no primeiro vídeo, não. Ele vai no último áudio. Entendeu? Ele vai pegar do último até o primeiro. Por quê? Porque vai entender o que estava acontecendo. Porque lá no começo, olha só pra vocês, imagina vocês foram lá no começo primeiro. Vai ficar perdidinho da Silva, né? Então eles vão lá no começo. Então, tipo assim, você imagina eles ouvindo um áudio agora assim. Eles ouvindo um áudio, falando assim, era o menor que era o herdeiro. Eu falei assim, mas peraí, quem que é esse menor? Aí vai procurar saber quem é o menor. E aí vai crescendo, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que voltar bastante, né, nas nossas ministrações, sempre tem que lembrar dos irmãos dos evangelhos anátema, a gente sempre tem que lembrar quem que é o menor, que é Micael, para eles poderem entender. Aí sempre tem que lembrar que existiam 10, né, eram 10 matrizes, 5 caíram e 5 se mantiveram. Sempre tem que lembrar isso, entendeu? Porque os irmãos que vêm não vai ter a paciência no começo de ir lá atrás. Então, a gente tem que mostrar para eles, fazer uma introdução, né? Para nós chega a ser, às vezes, um pouco cansativo, né? Mas lembrando que o nosso alimento não é só para nós, né? A gente colhe porção dobrada. A gente colhe para nós e colhe para a sétima era também, né? Assim seja? Então, assim, ó, aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 1. Lembre-vos, irmãos, do evangelho que vos anunciei. Tá vendo? Ó? O evangelho, no singular, que recebeste, no qual permaneceis firme, pelo qual sois salvos. E se guardais como anunciei. Do outro modo tereis acreditado em vão. Transmiti-vos, primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. E Alcha morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 11. Essa aqui é a palavra-chave de mostrar qual que é o verdadeiro evangelho. Né? Porque hoje, na Bíblia, tem 4, né? Na verdade, tem 3 supostos evangelhos e um evangelho. Né? Quando eu falo suposto, porque eles não é evangelho. Eles não estão anunciando boas novas de salvação. Pelo contrário, ali está anunciando maldição. Ali é maldição, ali aponta para o antimachia. Né? Então, essa confusão, exatamente, essa parte aqui é uma palavra assim, pequenininha, mas nos dá um norte maravilhoso, porque é a palavra que nos mostra qual é o evangelho que Shaul Paulo aponta que é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Lucas. Quando você abrir ali a escritura, for ler, você vai ver que os 3 evangelhos falam que Alcha, quando foi ressuscitado, apareceu para Maria, fala para Madalena, fala para todo mundo, mas de menos para Pedro. Quando você abre o evangelho de Pedro, você vê ali que ele foi ressuscitado e apareceu primeiro para Pedro. Então esse é o evangelho que devemos seguir. Os outros 3 evangelhos são anátemas. Esses são que nesses 3 evangelhos são aquelas farinhas que foram fermentadas. E não serve para a gente, porque nós somos pães sem fermentos, ok? Então aqui fala assim, ó, em seguida apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu para Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como não é abortivo aqui, entendeu? Não é abortivo, essa palavra não é legal. Apareceu para mim como abortivo? Não é abortivo, é adotivo. Entendeu? Não é abortivo, é adotivo. Porque quando você aborta é que você está matando, está abortado, está morrendo. Entendeu? Então muitos ali teólogos, muitas das vezes estavam inspirados, mas muitas das vezes deixavam a carne falar. Entendeu? Então não é adotivo, é como adotivo, não é abortivo. Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos. Aí, ó. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Ial. Mas pela graça de Ial, sou eu que sou. A graça a mim foi dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Trabalhei mais do que todos eles. Trabalhei mais do que todos eles. Quando você pega Davi, ele era o único que estava trabalhando. Entendeu? Trabalhei mais que todos eles. Shaul Paulo, está falando assim, ó. Shaul Paulo falando pelo Espírito. Claro, tinha a condição dele mesmo, né? Que ele era o menor dos apóstolos. Mas o Espírito estava falando ali. Entendeu? O Espírito está falando ali.
Já o Paulo falava para aqueles apóstolos naquela época, e o Espírito fala para nós agora. Por isso que a palavra é viva. A palavra serviu para aquelas pessoas daquela época e serve para a gente agora, né? Totalmente atualizada, né? Totalmente atualizada. Então, fala assim, ó. Ao contrário, trabalhei mais que todos eles, né? Não eu, mas a graça de Al que está comigo. Quando fala graça é o Espírito. A graça de Al é o Espírito, né? Fala assim, ó. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Não eu, tá vendo? Não eu, não só o Paulo, mas o Espírito, né? O Espírito de Al que está comigo, né? A gente, quando fala Espírito de Al que está comigo, a gente lembra que era apenas uma das artes, né? Uma das artes, entenderam? Né? Porque a gente lembrou ali, né? Que quando veio nessa terra, não veio a plenitude do Espírito, veio apenas uma das artes, né? Aí você fala comigo, irmão Shaul, mas naquela época era o conhecimento, nessa época o temor. Tem que lembrar que é o mesmo Espírito, mas com atributos diferentes. Naquela época era o atributo do conhecimento, porque Shaul Paulo não conhecia, né? Shaul Paulo não conhecia Ial, né? E ali foi dado conhecimento para ele e para os gentios, que ele foi levantado para poder anunciar, né? E agora é o temor a Ial. É o mesmo Espírito, mas com atributos diferentes. É o mesmo Espírito, mas com atributos diferentes. Entenderam? Ok. Então a gente viu aqui do menor dos apóstolos, ok? Agora a gente vai lá em Ialhana, Lucas 7, eu acho. Deixa eu ver. Gedeão, esqueci Gedeão, deixa eu ver lá Gedeão aqui, ó. Juízes. Eu marquei tudo, irmão. Fui marcando aqui, ó. Ó, Juízes 7. Página 360. 6. Vamos lá em Juízes, então. Só mais essa aqui, em Juízes. Exatamente. Liga com Zacarias 13, né? A cada um ele dirá: não sou profeta, sou o homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Juízes o quê? Juízes 6, 4. Deixa eu pegar nenhuma tradução aqui, porque tem umas que fala que ele era. É na NVI, né? Vamos pegar aqui então, na NVI. NVI. Juízes 6, né? 6, 15. Na Almeida também tem. Mas vamos pegar na NVI, vamos ver. Ali foi o momento que Ial chamou Gedeão, né? Gedeão para poder lutar ali contra os medianitas, né? Só que os povos medianitas eram enorme, né? Então Ial escolheu o maior ali para poder. Não, Ial escolheu o menor de todos, o mais improvável de todos. Para quê? Para a glória sempre ser a de Ial, ok? Aí Gedeão diz assim, ó, em Juízes 6, versículo 15. Aí ele chama, aí Gedeão responde: Ah, mestre, respondeu Gedeão, como posso libertar Israel? Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor da minha família. Tá vendo, menor? Irmão, não tem condição. Não tá entendendo? Não tem o mesmo espírito. Tudo apontando. Hoje eu foquei no menor. Falei assim, eu vou falar só do menor. Menor. Para os irmãos encucar e acabar. Não tem mais. Ponto final. É o menor que é o herdeiro e ponto. Entendeu? Agora vamos lá em Lucas. Página 1800. 28. Página 1800. 1800. Lucas 7, versículo 28. Ó, Lucas 7, 28 diz assim, ó. Digo-vos, dentre os nascidos de mulher, não é maior do que Elhana. Tá vendo? Não é maior do que Elhana. Quer dizer, Elhana era o maior dos nascidos de mulher. Mas o menor do reino é maior do que ele.
Aí tá apontando para quem? Para a criancinha lá do reino celestial? Não, está apontando para o menor, Micael, o menor do reino, é maior do que ele. Por quê? Porque Micael teria que vir nas mesmas condições que a Ana veio. Porque a Ana veio para poder preparar o caminho para Ial, não é? E a Ana veio preparando o caminho para Ial. Hoje, Micael vem preparando o caminho para Ial, né? Porque Ial vai vir em Apocalipse 19, né? Ele vem preparando o caminho para Ial. Igual eu falei na live, olha só que maravilhoso. Sempre é assim, ó. Sempre o filho quer exaltar o pai. E o pai exalta o filho. Por exemplo, a gente vê ali o templo, né? O templo, quando Ial fala, Ial visível fala assim, ó, o templo, quem que é o pai de família? Quem que é o dono da casa? É o filho, o sumo sacerdote. Ele aponta para o filho, né? Mas quando Ialcha, Micael fala quem que é o templo, fala que o templo é de Ial. Quer dizer, ele fala que o templo é de Ial. E Ial fala que o templo é do filho. Entendeu? Tá vendo que eles, um fala que é pro outro, um sempre dando a honra pro outro, um dando a honra pro outro. Hoje, nessa condição aqui, veio Yohana preparar o caminho. Estava apontando para aquele que viria. Ele apontava, ó, estou preparando um caminho que vai vir um outro aqui. Vai vir ao visível, entendeu? Ele vem ao visível. Mas quando ao visível vem, ele vem apontando para o filho, porque ele vem trazendo o nome do filho. Entendeu? Um aponta, e Yohana, que é a representação de Micael, aponta para o pai. Assim, ele é o pai, e é o visível. Aí quando o pai vem, ele pega e fala assim, não, olha aqui, eu vou apontar para o filho, e Alcha. Por isso que ele vem com o nome do filho, entendeu? Para dar honra para o filho. Entenderam? Para dar honra para o filho. Aí nós vamos pegar a passagem de Filipenses 2, que o irmão Bruno trouxe. Vamos lá. Filipenses... Página 2050. 2050? Ó, Filipenses 2:6. 2049. Papai e ao visível aponta para o filho, aponta para o herdeiro. Por isso que fala assim, ó, quando o filho do homem vier, né, o filho do homem, né, e o filho do homem, ele aponta para o pai dele. É o pai, o templo é de Ial, entendeu? Eu vou falar assim, não, o templo é do dono da casa. Quem que é o dono da casa? O pai de família, né, o sumo sacerdote, Ial e Micael. Um apontando para o outro, ok? Aí aqui diz assim, ó, Filipenses 2, versículo 6. Ele, estando na forma de Ial, não usou do seu direito de ser tratado como vamos colocar um anjo, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como homem. Abaixou-se, tornando obediente à morte sobre o madeiro. Por isso, Ial soberanamente o elevou, lhe conferindo um nome que está acima de todo nome. Está falando de dois personagens aqui. Um que veio na terra, se abaixou na condição menor que tinha, entendeu? Sendo, tornando obediente até a morte. E um outro que, depois da morte, queria exaltar o filho, ok? Versículo 9. Por isso, Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, né? Conferiu um nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome, irmã Iraci? Qual que é o nome que está acima de todos os nomes? Ial, exatamente. Ial é o nome que está acima de todo nome, ok? Ó, aí fala assim, por isso que Ial soberanamente o elevou, e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yalcha, todos os joelhos se dobrem. Tá vendo? Ao nome de Yalcha. Mas foi esse nome que ele recebeu? Foi o nome que ele recebeu. Primeiro ele recebe o nome de Yalcha. Entendeu? Depois que recebeu o nome de Yalcha, ele recebe o nome de Yal. Né? Ele está aqui na terra na condição de Micael. Ok? Vem a plenitude. Né? Quando ele é dentro do templo, ele recebe o nome de Yalcha. Né? Yalcha. Depois, quando a vara adentrar a arca, aí ele recebe o nome de Ial, né? Mas com o nome de Alcha, todo joelho já tem que se dobrar. Entendeu? Com o nome de Alcha, todo joelho já tem que se dobrar. Ok? Por isso que lá na carta fala assim, ó, farei com o sinagoga de Satanás, vem e prostra teus pés e reconheça que eu te amo, né? Porque o nome de Alcha, com o nome de Alcha, todos devem se prostrar perante ele. Entendeu? A fim de que o nome de Alcha, todo joelho se dobre. Nos céus e na terra. Quando fala nos céus, eu quero que os irmãos abram lá em... Deixa eu ver qual passagem que é.
Acho que é Miqueias. Não, Miqueias não. É Malaquial. Vamos lá em Malaquial. Oi. Por isso que o papai falou que primeiro ele recebe a túnica. Isso. Exatamente, Monte Cleito. Primeiro ele recebe o quê? A túnica, que é Yalcha. Depois ele recebe o manto, que é Ial visível, ok? Chega lá, a gente vai ficar falando Ial visível? Vai! Esse aqui é Ial visível? Não, é Ial. É Ial, entendeu? É Ial, irmão. Chega lá, você vai chegar lá e falar, sei lá, Ial visível, não. É Ial. Hoje a gente fala Ial visível, entendeu? Mas sabe que lá nas regiões celestiais é Ial, ok? Nem Micael. Micael vai ser um atributo que ele teve, né? Um atributo, né? Então o nome dele é Ial. E o nome de Yalcha é Ial. Por quê? Ial salva. Entendeu? Ial salva, ok? Quero que os irmãos vão Malaquial 3, 1. Lá fala que todo joelho tem que se dobrar, né? Todo joelho se dobra ao nome de Yalcha. Todo joelho se dobra ao nome de Yalcha. 1683. Malaquial 3, 1. Ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Tá vendo? A repetição de Alhano. O mensageiro que prepara um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará no seu templo o mestre. O mestre é o Espírito. E o Espírito, qual é o nome dele? Então, todo joelho tem que se dobrar lá em Alcha, né? Entrará no seu templo o mestre que vos procurais. O mestre que vos procurais. Faz o link com a passagem que a irmã Hannah colocou, né? Vocês vão procurar, né? Depois a gente vai ler, daqui a pouco a gente lê aqui a passagem novamente. Exatamente. O anjo da aliança, tá vendo o anjo da aliança? O anjo da aliança. A gente lembra dos 10 mandamentos, né? Que é as tábuas da aliança. Que vos desejais. Eis que ele vem, ó, eis que ele vem, o Espírito e a noiva, dizem, vem, eis que ele vem, nós está procurando, eis que ele vem, eis que ele vem, disse Ial dos exércitos, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Quando ele aparecer na onde? No templo, porque quando ele chegar no templo, todo joelho tem que se dobrar, irmão. Entendeu? Quando ele aparecer no templo, todo joelho tem que se dobrar. Por isso que fala assim, ó, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor. Tá vendo? Ele é o fogo. Quando lembra do fogo, a gente fala do Espírito. E a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificar os filhos de Levi. Ó, eles purificará os filhos de Levi. E os acrisolará como ouro e prata. Eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam as ofertas, conforme a justiça. Tá vendo? Os levitas. A oferta de... Aí aqui ainda não, mas tá. O link perfeito era: quem poderá suportar o dia de chegada? Quem poderá ficar de pé? Porque quando ele chegar, todo joelho vai ter que se dobrar. Essa é a promessa de Filadélfia. Falei com da sinagoga de Satanás. Se afirme e diz não são. E venho e prostra a teus pés e reconheço que eu te amo. Assim seja, irmãos. Gratidão. Hoje já foi muito. Eu não vou estender mais não, porque aqui tem passagem mais para a gente poder falar. Eu ia aqui em Gálatas 4, né? Fala do menor. Vamos só abrir em Gálatas 4. 4, versículo 1. Página 2035. Gálatas 4. Aqui é o menor. 2035. 4:1. Na verdade, isso aqui é a parte principal, né? Quando fala do menor, né? Gálatas 4:1 é uma das principais. Gálatas 4:1. É uma parte que agora a gente vai entender agora. A gente vai entender uma parte que agora, ó. Igual eu falo para os irmãos, ó. É por isso que a gente vai fechar a porta, a gente vai voltar nos ensinos anteriores. Por quê? Como a gente vai voltando, a gente vai atualizando os estudos, né? E aqui a gente vai atualizar um aqui agora. Olha só para você ver. Você lembra que eu falei para os irmãos? Irmãos, não é a plenitude que veio, e sim apenas uma arte do Espírito? Tá, agora aqui, ó. Ora, eu digo,
Enquanto o herdeiro é menor, ó, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, tá vendo? Irmão, você tá na frente do dono de tudo, irmão. Tá dizendo, você tem noção do que é isso? Você tem noção? Irmão, quando eu tenho a oportunidade de sair com ele, eu olho e falo assim, o povo nem imagina quem que é esse. Não tem nem noção, velho, não passa na cabeça esse povo, quem que é esse aqui. Mas ele está na condição de quê? De, quanto menor herdeiro de tudo, mas nada se difere do escravo. Por quê? Ele é só pessoa normal, igual qualquer uma. Você vai num restaurante, está igual qualquer um ali. Entendeu? É a condição essa aqui agora, entendeu? Ele está na condição de quê? De escravo, condição de servo, tá? Então, ora, eu digo, quanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, e nada se difere de um escravo. Ele tem que enfrentar filho, irmãos. Tem nem prioridade. Ele fica debaixo de tutores e até a data estabelecida pelo seu pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição, tá vendo? Assim nós também, por isso que lá fala as crianças e os recém-nascidos, nós estamos na mesma condição que eles aqui, ó. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de servos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do Espírito, a plenitude do tempo, enviou Iau, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção filial, tá? Esse aqui é a vinda em Pentecoste, ok? É porque sois filhos de Iau, filhos, é porque sois filho, e Iau enviou aos corações o espírito de seu filho. Ele não enviou o espírito de Iau, ele enviou o espírito do filho. Qual espírito? Micael. Entendeu? Ele não enviou a plenitude do espírito, ele enviou o espírito do filho. Quando fala o espírito do filho, fala apenas uma da arte. Filho do homem, entendeu? Então, voltando, ó. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Iau seu filho, nascido de mulher. Faz um link lá com a Hannah. Nesse nascido de mulher, a Hannah é maior, mas o menor do reino celestial é maior do que ele. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção filial. É porque sois filho, e enviou Iau aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, também é herdeiro da graça de Iau. Também é herdeiro da graça de Iau. O que quer dizer isso, irmão Andrezinho? Isso, irmão. São herdeiros também do quê? Do Espírito de Iau. Por isso que também nós demos a plenitude, mas a plenitude que cabe a nós. Entendeu? Por isso que fala aqui assim, ó. De modo que já não é mais escravo, mas filho. Eis que os filhos também herdeiro da graça de Iau. Que graça? O Espírito. Assim seja. Viu? Atualizou o entendimento? A gente achava que era plenitude de espírito, mas vem espírito do filho. Que filho? Micael, entendeu? Pode. Está em Alcha 44, parte B do versículo 3. Eu vou ler o 3 só para. Porque derramarei água sobre o solo sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua raça e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa passagem aqui é a bênção sobre Israel. Israel. O filho varão. Exatamente. A raça dele, os descendentes dele. Exatamente. Derramando o quê? O espírito, né? E aqui ficou bem claro aqui, ó. És filho, ó, de modo que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Se nós é filho, nós é herdeiro. Que herdeiro de quê? Da graça de Iau, que é o espírito de Iau, né? Ficou claro, não tem dúvida sobre isso. Assim seja, irmãos? Gratidão? Alguma dúvida? Algum adendo? E eu só se desenhar agora, porque não tem como explicar mais. Você fala que o espírito do seu filho é real, né? Aí pode linkar com a da pequena túnica de Samial, a pequena túnica de Samial. Exatamente isso, irmã. Exatamente. Pequena, tá vendo? Tudo linkando, tudo encaixando, o menor, criança, né? Quer falar alguma coisa, irmão?
fala da transição de marcha, né? Com compartilhador e espírito de marcha, né? Com os profetas, não o espírito de alma. Assim, compartilhado o espírito de Micael para conosco. Isso, exatamente. Exatamente o que o irmão falou ali, ó. Vou falar para os irmãos da live. Ó. O irmão falou assim, ó. Quando a gente lembra de marcha, foi tirado do espírito de marcha e compartilhado aos 72 anciões, tá? A mesma coisa hoje nós. É tirado do espírito do temor e compartilhado a nós. Por isso que fala assim que Yahweh enviou o espírito do seu filho, que é o espírito do temor, entendeu? Só que quando vem a plenitude, né? Aí é compartilhado conosco da plenitude o espírito conosco, né? Irmão, vai ser muito maravilhoso. Entendeu? As coisas ficam assim, claríssimas pra gente. A gente vai lembrar das coisas assim, nítido. A gente vai ficar como os que sonham. Porque a gente tenta forçar a mente para poder entender. Muitas vezes a gente entende na hora, né? Ficar forçando a mente, não vai precisar de forçar nada. Mas só fechar o olho e abrir, ó, entendi aqui agora. Entendeu? Por isso que o papai fala, calma, irmãos. Não precisa de apavorar. Muitas das coisas a gente vai aprender no tempo celestial, né? Por quê? Porque lá nós vamos estar pleno do Espírito que cabe a nós. Gratidão? Assim seja. Assim seja. Vou dar gratidão, papai, aqui. E vou fazer a bênção sacerdotal para os irmãos aqui da live. Mas primeiro eu vou dar gratidão e a gente finaliza o áudio aqui, ok? Assim seja. É mais baixinho para sair aqui no áudio legal, tá? Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.